Essa palavra é uma palavra que pode mudar a sua vida hoje. Meu Deus, parece até que eu falei uma coisa ruim, né? Essa palavra pode mudar a sua vida hoje. Isso. Acho que as crianças estão subindo. Mas pega a sua Bíblia e abra no livro de Efésios. Capítulo de número 6, verso 12. Efésios 6, verso de número 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Muito bem, quem achou, diga amém. Amém. Deixa eu ver o povo bonito que está aqui. Ah, não, Jaci está aqui e pronto. Embelezou o trem tudo. Ofuscou os mal acabados. Como sempre, lógico. Deixa eu ver mais aqui, o povo mais bonito da terra, olha só. O que é o brilho do Espírito Santo? Vocês não vão me agradecer não, gente? Ficar com essa cara feia para mim? Se eu tivesse sentado isso aí, eu até pagava uma pizza para a pessoa depois. Aleluia! Efésios capítulo 6, verso 12. Eu vou ler na minha tradução aqui, na versão King James, que eu gosto mais. Diz o seguinte: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Nossa luta não é contra quem? Na minha Bíblia diz contra seres humanos, que é a mesma coisa. Por isso que eu gosto dessa tradução. Olhe para mim. Você sabia que muita coisa que você pode estar passando, ou passou, é porque você não sabe de duas coisas. Quem quer saber sobre essas duas coisas, diga amém. Amém. Primeira coisa, o que o texto fala: relacionamento, diga relacionamento. E a segunda coisa é sobre os principados, diga principados. Então, nossa luta não é contra o quê? Nossa luta não é contra o quê? Ou seres humanos. E é contra quem? Sim. Desde sempre, o ser humano já tem os sofrimentos normais da vida. Porque depois da queda de Adão, não tem jeito. A pessoa não tem como fugir de envelhecer. A pessoa não tem como fugir de ficar doente. Mas muita coisa que a gente passa é por não saber como que funcionam os relacionamentos à luz da Bíblia. Gente, quando eu estou falando de relacionamentos aqui, eu sei que muitas pessoas entendem assim, relacionamentos, logo vem na cabeça namoro ou casamento. Não,
Isso não é um culto de casais. Quem entendeu, diga amém. Eu estou falando de toda pessoa que você conhece e você tem um contato com ela e estreita esse contato com ela. Relacion? Quem está aqui, diga amém. Diga relacion. Então, seja ele de nível familiar, pessoas da família, ou seja uma pessoa que você conheceu na escola, um amigo, coleguinha de escola, ou que esse coleguinha de escola se tornou um amigo, e foi andando, você desenvolveu uma dependência emocional dela. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Qual é o motivo número 1? Claro, número 1 não, vamos dizer número 2. Primeiro, é alcançar a morada eterna, a salvação. Quando partir daqui, morar com Deus, morar com aquele que sabe tudo, conhece você, cada átomo, cada célula, cada fio de cabelo, conhece seu corpo, sua alma, seu espírito. Essa é a única pessoa que quando você se entrega para Ele, Ele jamais te abandona. Só se você abandonar Ele. Então, o motivo primordial de você alcançar um nível de entrega a Deus satisfatória é para você suprir um negócio que tem na sua alma, que é carência. A carência emocional, ela é normal, porque você sai da barriga da sua mãe numa natureza caída muitas vezes, porque somente se sua mãe ou seu pai forem pessoas que vêm de uma descendência de servos de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Não. Eu acho que é porque eu vou falar de principado, aí eu já estou vendo. Põe a mão na sua cabeça. Eu já conheço logo. Quando eu vou falar de principado, fica assim, ó, o povo assim, ó, uma atenção assim, ó, desse jeito. Então põe a mão na sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, nenhuma frequência de principado ou potestade venha fazer com que eu tire a minha atenção dessa palavra, porque eu vou ouvir códigos para que eu tenha uma vida emocional melhor. Então eu peço, por favor, porque sempre que eu vou falar códigos sobre relacionamento e principados, ele quer de todo jeito tirar a atenção. Nós estamos na era da depressão, da ansiedade. Só que eu quero dizer para você, que hoje eles dizem que a ansiedade é o mal do século. Só que eu quero dizer para você que quem está falando para você agora é uma pessoa que primeira crise de ansiedade que eu tive foi com 6 para 7 anos de idade. Não sabia nem o que era isso. Nem se difundia esse nome em 1987. Nunca se ouviu falar nesse nome em 1987, o qual a maioria não, né? Mas uma boa parte aqui nem nascido era. Então, por isso que eu quero que você dê toda a atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que quase uns 30 ou 40% aqui sofrem níveis de ansiedade que já estão prejudicando o seu corpo físico. E claro, o restante tem a sua dosinha, que ainda não é prejudicial, porque quem falar aqui que não tem alguma dose, eu pego você lá fora e te quebro, porque você está mentindo. Brincadeira, gente, eu sou manso igual um ganso, tranquilo igual um grilo, mas é só para quebrar o gelo e trazer você para perto de mim agora.
Por isso, eu quero que você abra em outro texto aqui e acompanhe comigo para você entender, para eu te dar base ainda mais do que eu quero passar para ti. Amém? Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Aí com esses dois, você vai ter base boa para entender o que eu quero falar. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então repete comigo assim: muita coisa que eu passei no âmbito de tristeza emocional, eu não precisava ter passado. Por quê? Porque você ainda não tinha entendimento do que é um relacionamento à luz da Bíblia e não entendia sobre principados. Amém? Então beleza. Quero que você dê toda a atenção para isso, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso a partir do 12, é um texto grande, tá bom? Quem não tem Bíblia, lê ali na tela. Diz o quê? Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Ali ele está falando no trabalho da obra do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Aqui nós estamos falando para o povo que, aquela galera que quando começa a ir na igreja, sai da igreja porque vê que um irmão morde a orelha do outro. Você sabia disso? Aqui nunca vi não, mas numa igreja que eu visitei lá no Amapá, eu já vi isso lá. Mas aqui em Caratinga eu nunca vi irmão de igreja brigar um com o outro. Eles levou a sério, ó. Vendo, estão olhando para mim com a cara séria, pensando que é isso mesmo. Amém, então toma posse aí, diga amém. Que seja no profético então, mas entenda. Todo lugar que você se associa, que você entra como comunidade, seja ela no trabalho, seja ela na escola, seja ela na igreja, você vai ter oposições. Você vai ter conflito. Não tem jeito. Então, é bobeira a pessoa dizer assim: vou para a igreja, lá só tem anjos. A auréolazinha na cabeça, a asa. Dei tanto mal com relacionamentos lá fora na escola, no trabalho, que agora eu vou procurar uma igreja porque lá não vai ter conflito nenhum. Ô coitado. Tá, beleza. Então vamos continuar. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, os que os admoestam, aqui está falando dos seus líderes. Tá, mas beleza, passa para frente. Tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Aqui está falando da consideração dos presbíteros, dos pastores, dos líderes. Só que agora vem outro código: vivam em paz uns com os outros. Impossível, pastor. Tá, beleza, passa para frente. Exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Viu como que é o relacionamento de quem nasce de novo? Você só tem um papel. Só, esse aqui, ó. A não ser que seja relacionamento consanguíneo, marido, mulher, pai e mãe que são dignos de honra. Amém? Ah, pastor, mas nem com meu pai eu dei bem, ou nem com minha mãe eu dei bem. Não importa. O papel de cada um era dos pais cuidar e zelar do seu filho. Se ele não cumpriu, ele acerta com Deus. Amém? O do filho é o quê? Honrar pai e mãe para que se prolonguem seu dia na terra. Então, se algum deles descumpriu o seu papel, tem acerto com Deus no juízo final, no último dia. Amém, Jesus?
Mas relacionamento aqui, ó. Aqui, ó. Não deposite expectativa emocional em ninguém. Sexta-feira que vem agora, eu começo um seminário de adoração aqui, 3 sextas-feiras. E nós vamos falar muito de um cara chamado Davi. Porque Davi é o seguinte: pastor, como que um cara desse foi chamado de homem segundo o coração de Deus com um pecado escabroso desse que ele cometeu? É porque Davi, ele foi treinado cuidando de ovelhas. E olha, inclusive, o meu discipulador, meu grande paizão espiritual, nos dias de hoje, o qual eu tenho toda a consideração, ele disse o seguinte para mim: se você quer ainda se tornar um pastor de excelência, procure alguma época da sua vida criar umas 2, 3 ovelhas. Mas criar, cuidar, como um pastor de ovelha deve fazer. Eu não sei se isso é aprendizado tamanho, quem está me ouvindo diga amém, para os dias de hoje. Por quê? Porque naquele tempo só tinham 2 meios de sustento. Vamos dizer assim, os básicos, Cristiano. Tipo assim, percentual maior dividido em 2 ofícios. Quais eram esses 2? Fala comigo assim: pastorear animais e lavoura. Então é o seguinte: quem não sabia cuidar da sua lavoura, iria morrer de fome. E quem não sabia cuidar muito bem das suas ovelhas, sem perder uma, iria acabar perdendo outras, e não sendo bem sucedido. Quem entendeu, diga amém. Então Davi, por já ser desde cedinho um pastor de ovelha, ele aprendeu tanto a não se vincular, não se entregar tanto no emocional para ninguém, porque é nesse sentido que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Não é no sentido assim, ó, por exemplo, meu irmão fulano de tal, minha irmã fulano de tal, olha, passa o olho no meu celular aqui. Não, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Não é isso. Ô irmão, você pode olhar aqui minha moto aqui enquanto eu vou ali, você pode ficar com minha carteira aqui enquanto eu vou ali, você conhece? Não, porque a Bíblia diz que maldito. Não é esse o sentido que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte: que se você, após nascer de novo, não falar como Davi, ainda que meu pai e minha mãe me deixem, meu Senhor me recolherá. Ou seja, Davi era o rejeitado da casa. Diga, rejeitado da casa. Ixi, o gato comeu a língua. Diga assim, rejeitado da casa. Porque era o mais novo, era pelos seus irmãos visto como o restolho, o caçulinha. Os outros todos se formaram guerreiros, se foram para o exército de Saul. Ou seja, se o pai agora está velho, resta quem para cuidar das ovelhas? Resta quem para cuidar das ovelhas? Gabi, resta quem para cuidar das ovelhas? Davi. Quem? Davi. Beleza, eles aprenderam. Agora vamos lá, eles. Resta quem para cuidar das ovelhas? Meu irmão, esse menino passava horas, dias e dias e dias e dias só na companhia das ovelhas. Oi, oi, vocês estão aqui? A companhia dele, ou seja, foi um cara que aprendeu ao seguinte: ele, por força e por violência, teve que aprender que o único relacionamento supridor da sua alma no meio, não tinha celular.
Porque hoje a gente fica aqui no zap, né? Se deixar até 3 horas da manhã, não é? Por causa de quê? Fala comigo. Da carência emocional. Diga amém. É isso. É ou não é? O que Davi tinha? Tinha um Facebook? Tinha um WhatsApp? Meu amigo, então é o seguinte, o papel dele era cuidar de suas ovelhas, não deixar se perder nenhuma, que é o que o último texto diz. Pode deixar que nós vamos ler o próximo. Ó, nós estávamos em quê? No verso 14, né? 14 ou 15? Não, agora, nós estávamos lendo, esse que nós vamos ler agora, 14, volta para 14. Verso 14, olha lá. Ó. Olha para cá. Olha para cá. Então Davi entendeu o seguinte, olha. O papel dele era cuidar das ovelhas. Então, entenda de uma coisa aqui. O relacionamento do cristão uns para com os outros não é esperar para suprimento emocional, é para servir. O que Paulo disse? Ele diz na linguagem bíblica, fala o seguinte, Cristiano: suportai-vos uns aos outros em amor. Aí quando a gente vê suportai, a gente fala assim: Cristiano é chato pra caramba, viu? Não, peguei a pessoa errada, que esse aqui não faz mal a ninguém. Mas vamos supor assim: Jean é chato pra caramba. É um exemplo, Jean. Vamos supor, se fosse. É uma metáfora. Entendeu? Então, meu papel é suportar Jean. Eu suporto. Não, gente. Não. Não é esse sentido bíblico, não. Suportar aqui, ó, é isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que está deixando a caixa em pé. Em pé e em cima. Quer prosperar? Quer prosperar? Quer sofrer menos? Então não espere de ninguém. Só seja suporte. Ah, pastor, mas eu sou suporte dos outros, eu só levo trauletada dele? Não, você não entendeu nada. Entendeu? Foi nada. Toda vez que você cumpre o desígnio, fala desígnio. Você sabe o que é desígnio? Sabe o que quer dizer desígnio? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Fala assim comigo: desígnio é missão de vida. Missão de vida, é isso. Ou missão base de vida. A missão base de vida dos nascidos em Cristo olhe para cá, manter o seu próximo de pé e no alto. Pastor, mas eu ajudo. Tem aquela galerinha, né? Ajudei fulano de tal, só tomei na cara fora dele. Ajudei Beltrano, só tomei ingratidão. Não entendeu. Você não entendeu. Jesus disse assim: quem fizer qualquer coisa boa a esses meus pequeninos, está fazendo a mim. Quero fazer uma pergunta para você. Jesus é devedor de alguém? Jesus fica devendo alguém? Então ele disse assim: se você olhar um sofredor do seu lado, entenda, faça, não é pensando que está fazendo para ele. Entenda que você está fazendo ao próprio.
ao próprio Deus. Então, meu irmão, você fazer esse papel de suporte, esperando recompensa dele, parou, você já está com problema daí. Porque isso também é dependência emocional. A dependência emocional única do nascido de novo em Cristo só deve ser de uma pessoa: Espírito Santo. Porque senão você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. E o pior, te digo, olhe para mim. Ei, olhe para mim. Em relacionamentos interpessoais, num conflito, você pode estar certo, certíssimo, e ele errado. Olhe para cá. Você sabia que você pode estar certíssimo, sem nem deixar nada a desejar, e ele todo errado, e ela toda errada, mas você sabia que você pode talvez sofrer até mais que ele? Pastor, não, mas isso é injusto. Não, não é. A não ser que você não mantenha o seu coração magoado. Aí você não vai sofrer mais que ele, não. Porque a mágoa e o rancor é um veneno tomado. Ou você cospe ele logo. Não tem aqueles caras sobreviventes que aprende técnicas, foi picado por uma cobra, faz ali como é que chama? Torniquete. Porque a mordida geralmente vai ser aqui. Faz o torniquete em cima, para não subir o veneno, coloca-se a boca ali, puxa para fora, cospe. Depois tira o torniquete, porque se subir para cima, já era. Então, mágoa é isso. A pessoa pode estar toda errada e você certo. Ele vai pagar, gente, talvez uma consequência dele ter errado com você. Mas talvez o coração dele não está cheio de mágoa mais. Ele errou porque todo mundo erra. Ou estou errado? Ou você é a pessoa que nunca errou com ninguém? Hã? Fala comigo aí. Oi, tem alguém, um desses santos aí? Fala que impor a mão na minha cabeça aqui agora e orar, porque você é um anjo. Alguém aqui nunca errou com ninguém? Levante a mãozinha aí. Vai impor a mão na minha cabeça e eu dar uns terras, manto labareda aqui, porque você é um anjo, deve ser um anjo. Ou então ser de lá do céu, que desceu aqui, está disfarçado aqui, só pode. Então errar com alguém, todo mundo erra. Só depende do seguinte: se você falhou com fulano, não tem aquele negócio de aqui se faz, aqui se paga? Sim ou não? Está na Bíblia. Tudo que o homem plantar, isso também ele colher. Mas pastor, mas eu não vi ele colhendo. Ele tá bem financeiramente. Mas talvez ele não errou, não foi em vida financeira. Porque o povo acha que a pessoa feliz é a pessoa que está indo bem profissionalmente. Oh, ela está prosperando, então ela está feliz, ela está bem. Tem pessoas que vai morrer e a única coisa que ele vai ter é dinheiro. E o pior, vai ficar tudo aqui. Porque é a cultura dos egípcios achar que tinha que colocar nos sarcófagos ouro, prata, bens, tesouros, porque eles achavam que levava para o mundo dos mortos. O tanto de coisa que colocasse no sarcófago e naquela coisa mortuária, além do sarcófago, é o que ele iria ter no mundo dos mortos. Isso é cultura egípcia. Então deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Ei,
perde mais quem conserva a mágoa. Perde mais. Pode ser que ele errou contigo, feio, e talvez já pagou pelo erro já. Outra pessoa fez com ele. Por exemplo, olha aqui para mim. Rei Adoni-Bezeque, lá no livro de Juízes, no primeiro capítulo, quando Israel estava ali dominando a terra de Canaã, tomando a terra de Canaã, eles iam nos reinos e batalhavam para tomar a terra de volta, porque a terra era de Abraão. Quem entendeu até aí, diga amém. Então Deus falou: expulse todos de lá, eu já dei autoridade para vocês, não tenham medo. Aí chegou agora Adoni-Bezeque, rei Adoni-Bezeque. O exército de Israel venceu o seu exército, e agora os israelitas pegam, juntamente com Caleb, que ainda não tinha morrido. Quem entende até aí, diga amém. Faz o quê? Corta os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. Talvez você não entenda que tipo de castigo é esse, né? Eu vou fazer você entender. Rei Jaci, o perfil de um rei, naquele tempo, ele tinha que ser destro, bom de espada. Por mais que ele não fosse para a guerra, mas ele tinha que mostrar para os seus soldados que era bom de espada. Quem entendeu, diga amém. E o guerreiro, na hora de um aperto, tinha que saber correr muito, para poder se livrar e participar de uma outra batalha. Quem entendeu, diga amém. Quero perguntar para você: sem o polegar, tem como você ser bom na espada? Olha aqui para mim. Espada, ó, o que sustenta ela? O que sustenta ela? Polegar. Sem ter ele, não tem destreza. Você vai bater a espada e a espada vai cair. Então fazia-se muito naquele tempo. Cortava os polegares das mãos e dos pés dos reis para humilhá-los. Aí, por que dos pés, pastor? Cientificamente, uma pessoa sem o polegar, ele não tem o mesmo equilíbrio. Quem entendeu isso, diga amém. Você sabe o que a Adoni-Bezeque diz? Puxa, 70 reis comeram debaixo da minha mesa, porque eu cortei os polegares dos pés e nas mãos dele. Agora, Deus me fez o que eu fiz com eles. Então não se engane, irmão. Não fica nessa historinha de que, vou guardar mágoa, porque eu estou vendo ele passar aí para cima e para baixo de moto, ela passando aí para baixo, cima e para baixo. Nas redes sociais só se vê ela assim, plena. Querido, hoje deixa qualquer um pleno. Lindo, linda. Inteligência artificial, hoje deixa todo mundo lindo. Fácil. Então não vai nesses enganos não, meu filho. Só entenda o seguinte. Agora olhe para mim sobre principados. Agora vai a parte mais difícil. Quando Jesus disse na cruz, olha para mim, pessoal. Quando Jesus falou na cruz o seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Falou isso ou não? Quero perguntar para você: Jesus estava mentindo? Pera, não estou entendendo, pastor. Não, quando os soldados cuspiram nele, bateram nele, bufetearam a cara dele, colocaram pregos nas mãos dele, coroa de espinho na cabeça dele. Ó, para você ver, que maldade, hein? Jesus merecia? Jesus merecia? Fez alguma coisa errada? Tá, perfeito. Mas os soldados não fizeram tudo isso com ele, fez ou não? Isso está certo ou está errado? Isso foi uma justiça ou injustiça? Não, eu não estou ouvindo. Isso foi uma justiça ou injustiça? Quero te perguntar, Jesus tinha o poder de descer na cruz e fazer de todo mundo um carvãozinho? Tinha ou não tinha? De lá de cima mesmo? De lá de cima mesmo?
Só um soprinho, né? Por que ele não fez isso? Sim, tá certo. Tá certo, Jaci. Mas suponhamos que ele não tivesse essa missão. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que ele não tivesse essa missão, mas ele tivesse a consciência e a sabedoria de Deus, o qual ele tinha. Agora a pergunta muda de figura, certo? Esquece da missão, do amor ao mundo, de tal maneira que deu seu filho. E Jesus fala assim: o verdadeiro amigo é que dá a vida pelo seu. Não é assim? Sim ou não? Esquece dessa parte. Por que ele falou de lá? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que está querendo dizer com isso? Que os caras eram doidos, varrido? Estava fazendo o trem sem consciência? Como assim? Não sabem o que fazem? Como assim? É porque Jesus sabia que principados não é demônios da terra que a pessoa está endemoniada. Não tem? Isso são espíritos imundos, cristiano. É uma classe mais baixa de demônios que entra em pessoas, que coloca chagas incuráveis em pessoas, que eu já vi muito, já expulsei muito, que faz casamentos separados, a linhagem das pombagiras. Eles são daqui, do solo, mas principados não habitam aqui, ele habita nos ares. Os príncipes não habitam aqui. Pastor Jaci, antes de eu entender sobre isso, eu estava com um pastor na Escola do Clamor em Belo Horizonte, promovido por Ricardo Robortella. E ele falou comigo assim: pastor, eu não tenho curso, eu não tenho entendimento aprofundado de libertação e quebra de maldição. Mas uma certa vez, olhe para mim, uma certa vez, eu estava me comportando como outra pessoa, até eu não estava me aguentando. Quem entendeu até aí, diga amém. E aí o seguinte, um libertador que não entende de principados e só de espíritos imundos, pastor, orou por mim tentando expulsar um demônio de mim. E eu não tinha demônio nenhum, do mesmo jeito que eu fiquei. Ali, olhe para mim, ali em pé, cabeça firme, consciência normal, mas vira e mexe, eu mudava de comportamento, mas não ele pelejou, e nenhum demoninho nem fez, não deu nem uma tremidinha, porque eu nesse tempo que trabalho com libertação, já vi pessoas expulsando, sair do chão assim, dessa altura, levitando. Já vi pessoas rastejar igual cobra, fazendo. Não tem que a cobra faz barulho? Não tem a linguinha? E rastejando. Já vi de tudo quanto é jeito. Ele não deu nem uma entortadinha assim de dedo, nada. Saiu nada, porque não tinha nada. Mas um outro pastor que também não tinha experiência sobre principados, mas ele teve uma visão comigo. Ele teve uma visão de como se tivesse, não tem fio de nylon, aqueles transparentes, que bem fininho, que de se olhar de longe assim a pessoa não consegue nem enxergar. Corda de anzol, isso. Ele teve uma visão que de lá de cima, os principados faziam assim comigo, como se fosse um fantoche. E não entendia nada de principados. Aí o pastor, num ato profético, fez ele fazer umas orações lá de arrependimento, porque principados, eles só tomam a vida de pessoa com legalidades, só coloca controle de mente em determinados momentos, como por exemplo, sabe uma hora que você saiu da benção assim, partiu em alguém assim, como se tivesse cego, e depois pôs a mão na cabeça e falou assim: o que eu fiz? Alguém além de mim? Já levanta a mão aí, sou eu. 2, 3 só, companheiro meu, olha só.
4, vixe, eu estou na classe. Não, tá, beleza, vou te dar uma outra chance para você ser honesto e deixar de querer enganar a pessoa que está do seu lado. É bobagem. Para com isso, mano. Quem que nunca rodou a baiana, irmão? Ah, para. Vou perguntar de novo, para ninguém chamar você de mentiroso. Quem assim, uma vez na vida assim, Cristiano, falou, e depois falou assim, a pessoa falou, você falou assim comigo. Ele falou, não falei não. Vai, agora sim, assim como eu já aconteceu isso, levanta a mão. Ó, deu uma melhorada. Pensei que eu estava na classe, reduzida da galera. Ei, os principados dos ares, eles atuam assim, através de uma porta, ou melhor, de 2 portas. Quem quer saber, diga amém. Vixe, pastor. Vixe, você vai falar aí, talvez, é que essa porta é quem tem vício. Talvez você vai falar que essa porta é alguém que adulterou, que cometeu adultério. Talvez você vai falar, essa porta é alguém que já bateu em alguém. Não, 2 portas eu quero falar com você. Uma, mágoa conservada, por longo tempo. Aí acontece a atuação dele por frequência. Fala comigo, frequência. Não era linhas de anzol que estava ali, mas foi a maneira figurativa que Deus teve para mostrar para ele. Principados atuam por frequência. Pergunta, o que é frequência? Olha para mim aqui, por exemplo. O que é frequência? Tem fio nesses microfones aqui? Como é que está saindo lá na caixa? Modulada ainda. Quem já mexeu com rádio sabe. Por exemplo, você pega aqui e fala com a pessoa lá de lá, do país. Tem algum cano, algum fio ligando até ele lá? Tem? Como é que ele está ouvindo e te vendo lá? Por? Aí é claro que a frequência, para chegar na pessoa, precisa estar codificada e ter uma antena. Ter o quê? Ter o quê? Essa antena de frequência dos principados chama-se mágoa e tristeza prolongada. Não, pastor, eu não estou acreditando. Mágoa eu até entendo, mas tristeza prolongada como? Irmãos, nós não estamos falando de tristeza que uma pessoa com depressão está sentindo. Talvez ela está com a patologia. Eu estou estudando para a área médica, que nutrição, eu sei que a B12 falta de B12 deixa uma pessoa triste. Falta de magnésio aqui no cérebro, no orgânico. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu falei que era um assunto complicadinho. Falta de magnésio, talvez deixe a pessoa triste. E entre outros minerais que eu diria vários aqui. Mas a tristeza que eu estou falando é decepção. Sabe aquela pessoa que está decepcionado com a vida? Aí ela parte para aquela linhagem assim, ó. Só confio no meu pet. Meu pet eu confio. Ninguém presta, só eu e meu pet. Sabe esse nível de pessoa? Eu confio nos animais, os animais são fiéis. Tá bom, então enfia a mão na boca do leão lá, então. Então enfia a boca lá na boca da onça lá, da cobra, vai lá. Esses dias, Sérgio, eu encontrei uma pessoa na rua conhecida, é até irmã de uma pessoa que era membro daqui, que hoje está morando no Rio, em Angra dos Reis.
Ela com um rasgado de todo tamanho assim na cara. Falei assim, o que é isso, menina? Meu cachorro que me mordeu. Rapaz, ela estava no Dr. Alfredo, o mesmo cirurgião plástico que fez minhas plásticas pós-bariátricas. Ela estava lá, eu falei, gente, o que é isso, esses rasgados na sua cara, filha? Meu cachorro que me mordeu. Falei, mas e aí, você continua amando ele? Claro. Eu só confio nos pés. Não, brincadeira, ela não. Mas eu estou falando dessas pessoas que acham que... Mas eu estou falando disso, irmãos, que são duas portas mais terríveis de atuação de principados. Uma, qual é essa primeira antena? Qual é? Que eu falei? Fala, mágoa prolongada, diga. E qual é a segunda antena? Fala comigo, tristeza. Não é tristeza, ai como eu estou triste hoje, aconteceu, o Flamengo perdeu, o Vasco, o Fluminense perdeu, estou triste. Não estou falando dessa não. Isso aí passa. Você dorme no outro dia, isso passou. Eu estou falando daquela pessoa que vai sofrendo tanto, Jaci, que vai sofrendo tanto, e eu quero te perguntar uma coisa. Esse sofrimento que faz a pessoa decepcionar com a vida, eles costumam estar interligados assim, várias doenças que eu passei, várias portas que foi batida na minha cara, de emprego, de oportunidade, geralmente está associado a isso? Não, está associado à decepção com pessoas. É por isso que esse texto fala, aí continua, Duda, olha lá, ó. Tenham cuidado, olha lá, tenham cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Porque eu nunca vi até hoje uma guerra entre nações que parou com guerra. Nunca vi. Se foi com guerra, está continuando até hoje. Quem entende, diga amém. Até mesmo Israel guerreou muito. E por isso as nações temem Israel. Então por isso que nações se levantam muito contra Israel. Até isso. Então Paulo ensina que não se vence mal com mal, mas se vence mal com o... Vou dar um exemplinho para vocês, só para terminar a palavra, porque eu quero fazer você entender o seguinte. José tinha motivos de sobra para ser um cara muito magoado, sim ou não? Estou falando do José do Egito. Tinha ou não tinha? Porque, cara, cristiano, que não foi traíra, só foi Benjamim, mas porque era... porque Benjamim era um menino. Mas todos os irmãos foram traíra. Olha para mim. Cara, todos traíram ele, vendendo ele para ser escravo. Sim ou não? Sim. Quero te perguntar uma coisa. José se decepcionou com a vida? Não. Oi? Ei? José se decepcionou com a vida? Não. Ele, injustamente, numa terra estranha, como escravo, primeiro que ele foi vendido, chamava-se Poti. Beleza. Então, se ele era um escravo, Jaci, se ele era um escravo, como escravo, ele tinha que fazer pelo menos, basicamente, o que mandava ele. E eu quero perguntar uma coisa para você. Por que José foi alçado a líder da casa de Potifar? Não, vamos lá, responda o que você quiser. Por que ele foi alçado líder dos escravos da casa de Potifar? Ou seja, o que cuidava da casa de Potifar. Só uma coisa que Potifar falou que ele não podia tocar, que era a sua própria esposa. Você sabe por quê? Porque José tinha esse entendimento, o mesmo de Jesus,
quem faz o mal a você está tomado de radiofrequência de principados. E por isso que Jesus diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. José tinha a mesma consciência, por isso, onde ele chegava, ele servia com excelência. Uma das características das pessoas que crescem financeiramente e prosperam são aquelas pessoas que vão além daquilo que pedem para ela fazer. E só faz isso quem não está decepcionado com a vida. Agora, só para terminar aqui, a mulher de Potifar chega igual aquelas coelhinhas da Playboy. Tanan, 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 nananana, tanan, tanan, tananana. José, eis-me aqui. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Que eu estou falando em códigos, porque acho que as crianças já foram para lá para cima, mas tem uns dois ali, ouvindo. José, eis-me aqui. Entendeu, né? Pegou? José disse assim: como poderei eu trair meu senhor Potifar e meu Deus? Aí, segunda vezinha. Panam, 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 tentativa. Esposa de Potifar. Ó José, ó. Tamo aí. Porque der e vier. Entendeu, né? José repetiu: como poderei eu trair meu senhor Potifar e ao meu Deus? Na terceira vezinha, olhe para mim, ela agarrou ele, já quase seminua, só com as camisola de dormir, aquelas camisolas de dormir, sabe dormir? Sabe aquelas camisolas de dormir, Jaque? Ô Jaque, você vende? Sabe aquelas camisolas de dormir, pijama da Jaque, tudo, pijama bom, rapaz, que a Jaque vende. Eu compro às vezes para minha esposa. Entendeu, né? Aí ela chega, Jean, com aqueles camisola. Mas agora ela, você está rindo de quê, Jean? Eu não entendi. Estou falando tão sério aqui, moço. Hã? E o que tem? Estou falando aqui na maior inocência. Agarrou ele, José correu, se soltou, mas ela grudou na roupa de José e segurou, rasgou uma peça na sua mão e gritou dizendo: socorro! Estou sendo agredida, está tentando me violentar. José, esse escravo qual meu marido colocou aqui como governante da casa, ó, prendam ele. Pergunto para você, com a desgraceira de injustiça dessa, José foi parar na prisão de prisão perpétua. Oi? Ei? Entendeu não? Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. O que você acha melhor emocionalmente? O cara ser condenado logo à morte? Ou prisão perpétua? Não, quero perguntar a vocês, que eu estou na dúvida. Eu tenho minha opinião, mas de repente vocês têm outra. Qual é melhor? A pessoa ser condenada logo à morte, sei lá, o tempo que vai ser o menor tempo, ou a pessoa pegar prisão perpétua? Qual que seria melhor? Vai ficar na prisão, morrer logo. Te pergunto, José pegou prisão perpétua, e a pergunta que eu faço é: ele ficou amargo com a vida? Ele ficou amargo da vida? O que ele fez?
Lá na prisão, Cristiano, vamos supor que só tinha uma função lá na prisão, sei lá, quebrar pedra. Você sabe que naquele tempo tinha muito disso. Os prisioneiros ser usados para quebrar pedra, para fazer coisa. Quero te perguntar uma coisa. José, se tivesse desencantado com a vida, desanimado da vida, olha, agora eu só confio no meu pet. Ele iria, sim, Jaci, obedecer o carcereiro, quebrar pedra, certo? Só que José fez só isso? Suponhamos que seja quebrar pedra, vamos dizer que seja. Ele fez só isso? Não. Depois do expediente, ele chegava assim, rapaz, esse negócio está parecendo esse lugar está parecendo um ninho de rato, de barata, tá? Ou chiqueiro de porco. Ele foi, ô carcereiro, tem uma vassoura aí? Ô carcereiro, tem um pano aí? Esse carcereiro falava assim, rapaz, que esse cara é doido. Já passou o dia todo trabalhando, mas chegou aqui e quer organizar a coisa. Porque quem está animado com a vida, não deixa o ambiente dele ficar todo porco. Já tem um demônio que é usado para isso. Chama-se Maria Mulambo. Quando você olhar para o seu, só olhar para o seu quarto mais de uma semana, seu carro mais de uma semana, ele está parecendo abandonado, dá um salto logo e fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Ô glória, a terra de Managaçuba. Eu não tô esse ponto de desencanto da vida não, eu vou dar um jeito aqui. Aleluia! Porque José, ele era assim, Cristiano, ele não deixava os principados, através da maldade dos outros, que os principados estavam atuando, amargurar ele. Sabe uma coisa que tira toda a ação de Deus em você? Diga, amargura. Por isso que José, ó, o carcereiro olhou e falou assim, rapaz, esse cara não é desse mundo não. Vou colocar ele aqui como carcereiro dessa prisão, depois de mim. Ele que vai cuidar de tudo aqui. Teve um dia que ele até interpretou sonho de 2 pessoas lá, quando chegou. Porque o cara que tem Deus, meu irmão, pode estar na prisão que ele está sendo usado. Vem cá que eu quero liberar um trem para você. Ai, acho que ninguém ouviu nada. O cara, quando não está num ambiente de sepultura ou de amargura, que a gente chama de sepultura, sepultura é um deus grego chamado Hades, e isso é um principado que coloca a pessoa em sepultura. Sepultura de alma, que eu estou dizendo, desânimo de tudo, desânimo da vida, desânimo de sonho, não tem sonho mais. Se falar com ela assim, fazer uma faculdade, ela fala assim, hã? O que é isso? Se falar com ela assim, você pode crescer, você pode se tornar um empresário, você pode... Hã? Eu? Não, moço, já estou com 40 e tantos anos já. Não dá tempo mais mexer com isso, não tem... não, isso chama decepção com a vida. Enquanto você tiver vida, tem tempo. Vou repetir, enquanto você tiver aí vivinho, ainda tem tempo. Rapaz, eu casei uma veinha e um veinho. Uns anos atrás. Falei, não estou acreditando num trem desse não. Não, estou falando sério. Põe de idade nisso. Os velhinhos quase não conseguiu cruzar a igreja. De lá da porta para o altar. A galera ficava de olho assim, se bombear, nós está aqui para segurar. Isso é porque eles não se deixaram desencantar com a vida, porque enquanto tem vida num servo do Senhor, ele pode ainda sonhar e realizar. Aí com pouco o faraó tem um sonho que o perturba.
Magos, encantadores, astrólogos, estudiosos, junta aqui do Egito, chega aqui. Eu sonhei com isso, vacas magras que engoliam as vacas gordas, espiga mirrada que engolia as espigas boas. Todo mundo ficou. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Estou terminando. Ninguém interpretou o sonho. Aí o que foi livre da prisão através de um sonho de José disse: eu sei quem faz isso. Ele tem ânimo para tudo. Ele onde chega organiza. Ele onde chega tem alto astral. Ele onde chega destaca. E outra coisa, não tem sonho que ele não consiga discernir. Faraó falou assim: não existe tal homem na terra. Faraó disse isso. Ele falou: existe. E muitas das vezes você perdeu oportunidades por ficar lá enclausurado, decepcionado com as pessoas e com a vida. E talvez um faraó para te honrar estava te esperando. Tudo bem, não tem problema não. Você está vivo ainda? Ainda está vivo? Então, ainda tem tempo de você ser usado por Deus e também com isso receber da parte de Deus a recompensa. Só que é o seguinte: uma coisa é escravidão. Não, servo de Deus não tem mente de escravo. Outra coisa é servidão. O nascido em Deus sabe que nasceu para servir uns aos outros. Jaci, nas semanas que eu mais sirvo as pessoas, são as semanas que Deus mais me honra financeiramente. Não é da parte deles não. Não é da parte deles não. Vem às vezes de outra, igual Simão Sirineu, não tem? Enquanto está lá os israelitas gritando: crucifica mesmo, isso é um charlatão, vamos subir em cima da cruz dele para ficar mais pesada. Aí vem um cara de Cirene, um judeu que morava em Cirene. Cirene, você sabe onde é que é? Na África. Porque os judeus de toda parte do mundo se deslocavam para celebrar as festas judaicas lá em Jerusalém. O cara era descendente só de judeu, mas ele fazia questão de ir nas festas. E o cara de fora foi que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então entenda, irmão. Se você manter o seu espírito de servidão, a recompensa vai vir. Não daquela pessoa, mas Deus usando outra pessoa. E talvez até um faraó. Que faraó é sinônimo de maldade naquele tempo. Faraó era sinônimo de oposição a qualquer tipo de fé que não fosse a fé dele. Mas isso não importa. Se você manter a sua característica de ajudar sempre quem está necessitado, de não passar de largo como na parábola do bom samaritano, como o sacerdote, o levita, mas o samaritano, que o povo de Judá tinha rixa, foi ele que passou e ajudou aquele judeu da tribo de Judá. Aleluia! Só que isso não adianta eu falar para você. Isso não é uma palestra coach. Falar, fazer lavar e celebrar em você não muda. Não coloque em você o dom de servidão. O que José disse para o faraó? Quando ele falou assim: você pode interpretar o meu sonho? O que José falou? Esse dom não vem de mim, mas vem de... Vem aqui na frente que eu quero pedir o Espírito Santo que venha te dar esse Espírito